Confirma para mim o seu nome completo, por favor. Tá, é Ivonete Gardinal. Você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim. Caso algum material seja feito, então, com partes dessa entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com e solicitar a retirada do vídeo. Não precisa justificar os motivos, é só pedir e a gente remove, Tudo bem. tá? Então, eu vou pedir para você começar se apresentando, falar a sua idade, se você é casada, se tem filhos, onde você mora, sua profissão. Tá bom. Eu me chamo Ivonete, eu moro na região de Cotia, São Paulo, tenho 50 anos, Tem filhos? tenho 2 filhos, tenho neto, Olha. Você é casada? sou casada. E qual que é a sua profissão? É auxiliar administrativo. E em que momento, assim, que você começou a se interessar pelas plantas? É uma coisa que já faz parte da sua família desde a infância? Foi um momento? Como que houve esse interesse? Então, é parte de família mesmo, né? Desde pequena a gente é tratado com erva, era raro levar, né, a um médico, então sempre foi ervas, né? E eu, assim, particularmente, eu nunca gostei de remédio. Eu sempre evitei remédio, né? É Uhum, aquela pessoa que sofre, sofre, sofre e só quando tá no extremo que procura ajuda, sabe? uhum. E eu sempre gostei, sabe? Assim, de plantas, de ervas, sempre, assim, fui para esse lado, né? E em que E momento que você descobriu o canal do APS? Você estava é, no, pesquisando Yu- sobre no, plantas? isso, no YouTube, tipo, você pesquisa, né? Tipo, para que serve aquela planta? Agora, assim, o que mais me atraiu no Daniel foi que planta é esta? Ah, Porque, tipo, né, a gente mora num sítio e você vê muitas punks, né? Assim, muitas dessas ervas que a gente achava que era daninha, né? E você não sabe o nome, sabe? E uhum, os aplicativos geralmente não te ensina e às vezes nem conhece aquela planta, né? uhum, Então foi o que me atraiu no YouTube, isso daí, entendeu? Que planta é essa, Daniel? Então foi onde me atraiu. A uhum. primeira instância foi essa. E você chegou a fazer parte da minissérie, participou da minissérie para depois ingressar no curso? Como é que foi? Isso, então, eu já fiz há uns anos atrás, não me pergunte quanto, acho que é 4 anos atrás, que era diferente do que é hoje, né? Tinha acho que o WhatsApp, eu não sei, e só que eu fiz aquela minissérie de um tempo já que você fazia a minissérie, você já participava de um grupo. Uhum, Você não precisava fazer a inscrição, pagar, você já participava, né? uhum. E daí eu participei por um tempo, daí eu acho que como eu não fiz o curso, eu não lembro, tá? Mas daí eu fui tirada. Ou eu próprio me excluí, eu não sei o que aconteceu. Uhum. E aí, quando que você tomou a decisão mesmo de fazer o curso? Qual foi, assim, a gota d'água que você falou, não, eu vou fazer, vou pagar pelo curso? Porque tipo assim, eu achava que assistindo os vídeos, eu achava que eu ia eliminar das coisas que a gente sente dia a dia, né? Só Uhum, que eu não conseguia, e eu não, e eu tava tipo meia confusa, porque assim, são várias plantas que é para várias coisas, né? E muitas plantas são iguais, então eu começava a ficar meia doida, tipo, você usa isso, você usa aquilo, então eu comecei a me perder, uhum, né? Você acha que você sabe, que você conhece, mas na hora do vamos ver, não resolve o seu problema. uhum. Então eu precisava de um parâmetro, sabe? Assim. Mas tinha Então, uma questão específica relacionada à sua saúde que você gostaria de tratar naquele momento que você entrou no curso? porque, tipo assim, eu, 50 anos, né? Então eu tô vivendo a parte horrorosa da menopausa. Hum, E eu não tava conseguindo, sabe, assim, sanar esse problema, né? Que é esse calorão, é irritação, essa raiva que a gente sente. Então aquilo é enlouquecedor para mim, né? uhum,
E foi essa decisão que eu falei, não, eu preciso saber, tipo, por onde começar. Então foi por isso que eu decidi fazer o curso, sabe? E você tomava algum medicamento? O que que você usava para tratar especificamente a menopausa, por exemplo? Amora. Só Só isso, você não usava que remédio nenhum. isso, não usava remédio nenhum, não tomo, não, nunca tomei anticoncepcional, eu Uhum, detesto remédio, sempre detestei. Só que o tipo assim, eu tomava Amora, tá? Só que eu não, tipo assim, igual ele sempre fala, né? Você tem que saber distinguir alimento, chá, alimentação e chá tratamento. Eu não tinha essa noção que você tem que usar 30 dias, que você tem que usar 20 dias, o período 3 vezes ao dia, né? Se você tá bem assim ruim, que você tem que fazer aquelas doses ataque. Eu não tinha essa noção. Então o que que uhum, eu fazia? Eu tomava 3 dias, uma xícara, sabe? No final de tarde, então eu não tinha noção que erva era um tratamento, uhum. Que é um entendeu? Então, remédio natural, né? isso, exatamente. Então eu tomava hoje, amanhã eu não tomava, e vem aquelas reclamação, né? Mas não está adiantando nada, Uhum, né? Daí, conforme, igual eu falei para você, eu ouvia ele e já tenho, para você ter uma noção, antes do meu curso, eu já tenho 2 cadernos, olha. aqueles de matérias de 15, sabe? De 20. Eu já tenho 2 cadernos dele, mas só de ouvir tipo as aulinhas, né, no YouTube, Aham, sem fazer o curso. Mas você vê que não foi, para mim, não foi o suficiente. Por quê? uhum, Você sabe da manga, né? Você sabe de um pé de não sei o que, de folha disso. Só que você vê que para mim, eu, Ivonete, não foi suficiente. uhum. E aí você ingressou no curso. Aí você está fazendo ainda o curso? Já fez quanto? Já está na metade? Eu já tô no aparelho digestivo, naquela parte lá embaixo já. A sua turma é a 34, certo? Isso. Tá. E aí, fazendo o curso, como é que você começou, então, o seu tratamento para, especificamente também para menopausa? O que que você foi aprendendo e foi usando? Como é que foi? Então, eu comecei a fazer a tintura, né? Só que é assim, qual que é o seu nome mesmo? Luciane. Luciane, eu tenho depressão, tá? Então, eu oscilo muito. Uhum, Então, hoje eu tô bem, amanhã eu não tô bem. Então, né, você já deve estar cansada de ouvir sobre esse tema. Então, tipo, quem fica muito deprimida é igual eu, tá? Eu perco muito. Por quê? Tipo, uma semana, ó, estou fazendo chá, estou fazendo tratamento, estou fazendo tintura. Daí eu fico 10 dias apagada. Tipo, apagada em que sentido? Desanimada, eu não quero saber de nada, eu não tomo nada, uhum, entendeu? Então isso tem me afetado e eu não estou conseguindo melhorar isso. Tipo, já peguei o quitoco, né? Peguei a folha de amora e tomo. Aparentemente parece que eu melhoro, só que daí vem esse sentimento horrível. Então é a mesma coisa o curso. Eu começo com alegria, né, e vigor, vamos falar assim. Daí quando eu tô nessa onda baixa, que é a depressão, que é assim, né? Uma hora você uhum, tá bem, outra hora você tá ruim. E quando eu tô ruim, eu não faço curso, eu não tomo nada. Então eu não tô conseguindo melhorar essa minha parte. Fui atrás da causa? Trato com alguém? Não, não trato com alguém, né? Só que, tipo, hoje o que tá me ajudando é assim, eu tô ficando período menos, assim, menos duradouro. Ah, os períodos de depressão estão mais Estão curtinhos. curtos, isso. E o que que você está usando? Está usando alguma planta específica Então, amora, quitoco, para é, tratar também a menopausa e a depressão? Seu. isso, Uhum, isso. E eu, tipo assim, eu tava com muitas dores musculares, né? Muitas mesmo. É dor aqui, dor ali, né? A fase das dores. uhum, E eu consegui com a erva baleira. Erva baleira e canela de velho. E açafrão e abacate. uhum, O que que eu fiz? Eu fiz tanto chá como óleo medicinal, né? Para uhum, passar nos locais assim.
E melhorou assim, nossa, muito, muito, muito mesmo. Foi a melhor mistura que eu já fiz. Aí você conseguiu realmente ver o resultado e tratar essas dores pontuais. Isso. Eu tinha muita dor no ciático, né? Porque Uhum, como eu, né, sou do escritório, você sabe, fica muito tempo sentado naquela mesma bendita posição. uhum, Então eu, tipo, andava igual uma velhinha, sabe, mancando. uhum, E isso foi tempo, viu? Ó, que nem eu tenho 50 anos, isso já faz uns 8, 9 anos que eu tô assim. A dor do nervo ciático vai e volta, né? E eu uhum, não consigo fazer movimento repetitivo, porque ela ataca. E hoje, ó, nós estamos em junho, tá? Eu comecei o curso em fevereiro. Já logo em fevereiro, em março, eu já comecei a fazer a erva baleeira, porque eu não conhecia a erva baleeira, tá? E eu comecei a fazer erva baleeira e canela de velho, só. O chá, né? 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E melhorou. Tipo, fevereiro, nós estamos em junho. Eu não tenho uhum. mais dor no ciático. Não Nossa, dói nem fica dolorido. legal. E antes, para essas dores, você tomava também alguma coisa ou não? Você ia seguro Ah, é suportando? Dorflex, né? Eu tomava Dorflex de pirona quando eu tava no meu limite do limite. Uhum, Daí eu tomava. Igual eu falei, eu não gosto de tomar remédio, então eu sou daquela que sofria, que sofre. Sofre com dor de cabeça, porque eu também tenho enxaqueca, tá? Enxaqueca das mais terríveis, de não conseguir nem a luz tá acesa e nem andar, porque os meus passos começa a doer a minha cabeça, né? uhum. Então, tipo, eu também não tive muito mais dor de cabeça. A dor de cabeça também passou, né? E porque assim, o que eu faço com a dor de cabeça? Porque quem trabalha no escritório, mexe muito no computador, a gente é ciente que força a visão, né? E você, quem tem enxaqueca sabe disso, né? Ou até fica muito tempo sem comer, ou um alimento pesado, né? São indícios para sua dor de cabeça e enxaqueca. Uhum, Então, eu aprendi que você precisa se conhecer. Então, eu já não dou muita pausa também para, tipo, deixar de comer, né? uhum. E essas coisas. Então, tipo, dor de cabeça iguais, aquelas crises horríveis que eu tinha, eu não tenho mais, E sobre a né? alimentação, assim, o curso te trouxe também alguma outra informação sobre... Beber água. Ah, tá. Beber água é uma coisa que eu tô fazendo, tipo, né? E eu percebia que eu não bebia água. Uhum. E olha que a gente acha que sabe tudo, né? E não sabe. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples que me ajudou bastante. Uhum. E você conseguiu ajudar algum familiar ou amigo que também estava tratando alguma questão de saúde? Você Minha conseguiu mãe, sugerir? Ah, legal. O minha tia, vizinha, que sua mãe tinha? insônia. E o que você indicou para ela? Então, a insônia é igual fala, vamos conhecer o que é a insônia? Eu também aprendi isso, né? Então, Uhum, tipo, a insônia, você vê um monte de coisa aí, é bom isso e bom aquilo, mas e a causa da insônia? Então, tipo, o curso me ajudou a conhecer o problema primeiro, né? uhum, Dor de estômago, dor disso, dor daquilo. Por que essa dor? O que está causando essa dor? Então, é o que me ajudou também, entendeu? Insônia. Vamos lá, minha mãe, né? Por que que a minha mãe tem insônia? Então, eu fui, né? A gente que conhece a mãe, eu, né, nem precisei estudar, né? Então, eu tratei ela com louro, 3 folhinhas de louro, né? A uhum. medida, e ela tomava 2 vezes por dia folha de louro durante 5 dias e só para ela tentar. A ansiedade dela melhorou, igual o louro, né? Ele como que fala? O louro, ele tira a ansiedade, ele é diurético. Então, para minha mãe, funcionou, né? Uhum. Como diurético. Então, ela mesma falou que parou as tremedeiras, né? Da ansiedade, parou aquela tremedeira ruim, aquele. Parece um taque cardíaco, né? Quando a pessoa está com muita ansiedade. Então, ela falou que diminuiu. Para dormir, eu fiz melissa,
para ela, melissa, capim-santo, porque ela não tem pressão baixa. Então, todos os dias ela estava tomando, né, capim-cidreira e a melissa. E o louro de manhã. Isso tudo chá? Ou você fez Tudo alguma chá. tintura? Ah, tá. Não, tudo chá. Tá. E ela tá tomando remédio químico ainda, ou ela foi fazendo desmame e tá usando só as ervas? Então, ela é igual eu, tipo, ela nunca dependeu de remédio. Ah, Então, tá. ela toma aqui, toma ali, só no nível extremo, sabe? Uhum. É igual eu, né? Hoje eu nem nível extremo eu tomo remédio. Mas a minha mãe ainda tá vivendo essa época. Tipo, quando tá no extremo do extremo, né? Ela vai pro pronto-socorro, toma injeção, assim. Uhum. Mas Tá. fora isso, o louro tem resolvido a ansiedade dela, né? E a santo e camomila também, ela mistura os três. Daí, Uhum. quando enjoa, a gente passa para o outro. Porque enjoa, né? Ela já está, acho que 2 meses assim. Tá. E a terramicina também. Como minha mãe também tem muitas dores nas pernas, né? A terramicina foi maravilhoso, viu? É, legal. Melhorou as dores, circulação, essa questão melhorou. Isso, a circulação, exatamente. Uhum. Teve mais alguém que você conseguiu ajudar? Ah, então, a terramicina serviu também para dores nas pernas da minha tia e inchaço. Um inchaço horrível nos pés, né? E aquela dores nas pernas que endurece, sabe? Quando as Uhum. pernas endurecem. E ela falou que melhorou muito. Muito mesmo. Ela não manca e nem tem inchaço. Até a barriga Que diminuiu. bom, que bom. E mais alguém que você conseguiu? Olha, são muitas, viu? Então, para dores de cabeça, enxaqueca, tipo assim, a arruda, só de cheirar, não precisa nem, tipo assim, que Hum, nem antes que eu deixava de molho de um dia para o outro, né? Porque tem muita toxina, eu aprendi isso. Você deixa de um dia para o outro de molho e alivia. E só de cheirar já alivia a enxaqueca. Eu ensinando isso para as pessoas. É uhum, amiga, é vizinha. É legal. assim. A maioria, então, você percebeu que é questões relacionadas à dor de cabeça e enxaqueca. As pessoas que você Isso, a maioria. mais se queixam. E você tem dominado a anamnese? Então, igual eu falei para você, eu falo para mim, tá? Eu não fiz, eu só fiz anamnese pro meu marido e para mim. Uhum, Eu não fiz mais para outras pessoas, assim. Igual eu falei para você, né? Eu não estou conseguindo aliviar a minha tensão, tipo depressão, né? Esse vai e vem, sabe? Essa onda, né? Um dia tá bom, outro dia não tá bom. E assim vai. Eu não consegui. Então, se eu não conseguir para mim, eu não tô fazendo muito para as pessoas, sabe? Eu tô fazendo uhum. assim por vez, né? Minha mãe dá insônia, é vizinha que tem enxaqueca, mas eu não fiz ainda esse tratamento, é até por tempo também, né? Porque como eu trabalho, então eu não consigo, não tô conseguindo. E essa oscilação, né? Essa oscilação por conta da depressão. Você já pensou em usar, por exemplo, outra mistura, introduzir uma outra planta, ou, sei lá, né, banana, fruta, alguma outra? Então, eu comecei a semana passada com beterraba e banana. Uhum. Eu percebi que eu fiquei mais animadinha, De lá para cá, você já sentiu um up, uma assim? diferença. Uhum. Isso, por quê? O que que acontece? Eu sou nervosa, eu sou uma pessoa, né, meia nervosa. E com isso, eu ando ficando ressecada. Então, daí eu pioro. E a beterraba me ajuda a ir no banheiro. Hum. E você aumentou a quantidade de água e ainda assim você se sente. Presa, É? ixi, sim, super presa. É porque eu sou assim, se eu ficar nervosa hoje, eu tiver uma crise, né, de raiva, eu percebo que me lasca tudo. Uhum. Eu já Mexe fico tudo. deprimida, mexe com tudo, com tudo. Eu sempre fui nervosa, né? Só que é igual fala, hoje tenho 50, né? Eu não tenho mais 15. E eu sempre tive TPM.
né? Fortíssima a minha TPM, enlouquecedora mesmo, sabe? Uhum. Então, hoje eu não tenho mais, assim. Eu tô vivendo a parte da menopausa, assim, 1 ano, tá? Que eu não tenho menstruação, mas ainda não acabou, né? Totalmente. Uhum. Então, talvez ainda essa raiva, né, que eu sinto, seja isso. Então, como eu sempre tive TPM fortíssima, então hoje qualquer raivinha, pouca raiva que eu sinto, já me trava tudo. Uhum. Trava. E você comentou que fez anamnese para o seu marido. Ele tem alguma questão que você conseguiu ajudar? Então, ele é meio teimosinho, né? Então, tipo assim, como ele fuma muito, e às vezes ele bebe, não de alcoolismo, não, mas ele gosta de beber muita cerveja. Então já atrapalha um pouco, né? Tipo, Uhum. como eu vou conseguir fazer chá para ele ou até tintura se ele continua bebendo, entendeu? Uhum. Daí o problema dele, tipo assim, ele tem diabetes, né? Então eu até comecei a fazer, né, as misturas lá, pata de vaca, manga, a folha de graviola, que não fez muito bem para ele, a folha de graviola, eu parei. Parece que deu alguma reação, ele não gostou, sabe? Uhum. Daí eu parei com a folha, deu dormência, sabe? Hum. E daí eu só fiquei com a pata de vaca para ele, até pus a mora também. Pata de vaca, a mora e a manga, né? E eu percebi que a diabetes dele abaixou, porque, tipo, antes do curso, a diabetes dele era 170, 190, e hoje é 115, 120. Então, você vê que, né, já deu Uhum. um efeito. E a Uhum. cebola, que, tipo, esses dias que ele abusou, né, que comeu bolo, essas coisas, porque é complicado, né, a Uhum. gente, quem tem diabetes, né? E eu também fiz a cebola, né? Ferve a água, põe a cebola. Daí desliga o fogo e você põe metade de um limão. Em meia hora, a diabetes dele de 175 foi para 110. Meia Olha. hora. Então, quer dizer, cebola, né? Depois de desligado, você faz a metade do limão, abaixa na hora. É uma insulina. Aham. Você entendeu? Você viu, Então, então, ali o resultado isso, a rápido na hora. diferença. Na hora, na hora. Em meia hora baixou a diabetes dele. Uhum. Só que aquilo que eu te falei, né? Como ele continua bebendo todo final de semana, ele não quer parar, tipo, ele ainda não está vivendo, né, essa época. Vou parar, está me fazendo mal. Uhum. Então, Ainda não tem. é, vamos, vamos continuar. Aham. E hoje, o seu conhecimento, né, em relação às plantas medicinais, como é que tá em relação a antes e depois do curso? Melhor, bem melhor. E você consegue encontrar com facilidade aí? Então, aquilo que eu te falei, né? Tipo, eu sou a doida das ervas, né? Já era um pouco quando eu não tinha espaço. Hoje eu tenho um sítio, né? Então, Uhum. hoje eu tenho muita coisa, mesmo. Que bom. Então, tipo, as coisas que eu não acho, que são, né, difíceis, eu tenho um lugar que eu compro, que é confiável. Uhum. E 70% eu tenho aqui em casa. Legal. Porque são 7 anos, aquilo que eu te falei, né? São 7 anos você nesse mundo. E não tem como você não trazer para sua casa. Uhum. Porque você quer para perto de você, não tem jeito. Quem gosta mesmo, né? Não vai viver de comércio comprando. Não tem como. Você acaba tendo pelo menos as prioritárias, sabe? Assim, Uhum. as prioritárias eu tenho aqui. E aí a diferença maior que você sentiu entre ser seguidora e aluna, qual foi? Assim, você conseguiu se aprofundar mais, mas me fala assim, o que que você conseguiu colocar em prática? Por exemplo, xarope, tintura, pomada, o que que você aprendeu que faltava como seguidora? Então, é aquilo que eu te falei, né? Eu aprendi que eu posso tomar, eu aprendi que eu posso fazer a compressa ao mesmo tempo. Você entendeu? Então, tipo, é igual, eu já fiz tudo isso daí, tá? Eu só não fiz a garrafada, que é da cachaça.
De resto, eu já fiz tudo. Então, eu fiz a pomada, eu fiz o óleo medicinal. Então, vamos supor, às vezes a gente tem dor, né? Um pouco no joelho, batata da perna, devido que eu entrei também na academia, coisa que eu Uhum. também não fazia, exercício físico. Então, eu fiquei com muita dor muscular, dor que eu não conseguia sentar. Uhum. Então, quer dizer, eu tomei remédio. Se fosse em outra época, eu só ia tomar um chazinho. Mas não, eu tomei o chá, passei o óleo medicinal e foi o que me salva. Então, quer dizer, não precisa só tomar, né? Quando você está Uhum. equivocada, então é mais fácil você tomar e massagear, e passar um óleo, fazer compressa, fazer lava-pés, entendeu? Para você ganhar, tipo, né? É uma coisa mais rápida, não Uhum. demorada como as pessoas falam. O tratamento de ervas medicinais é eterno, nunca cura. Então, eu aprendi isso também, porque eu também tinha essa visão. Ai, deixa eu já Uhum. tomar um dipirona, né? Que minha dor de cabeça vai passar rapidinho. Eu também tinha essa visão, que a erva medicinal era demorada. Mas hoje não, vamos supor. Ontem mesmo, tá? Essa semana, segunda-feira, eu tava com dor de garganta. Eu fiz a terramicina, que para mim é a minha número 1, tá? A Uhum. terramicina, ela me acompanha desde os 20 anos. Todas as casas que eu tinha, ela sempre me acompanhou, porque eu sempre tive dor de garganta, sabe? Eu Uhum. sempre ia no pronto-socorro, desde adolescente, tomar bezetacil. Então, hoje, é uma coisa que eu não tomo mais, bezetacil. Nunca mais eu tomei, mais de 12 anos que eu não tomo. Você trata. E sempre com a terramicina, até mesmo antes do curso, né? Que eu aprendi com a minha sogra. Uhum. Então, a terramicina para mim foi que nem agora. Já tomei ela desde segunda, né? E tomei a terramicina e é o que tá me salvando, assim, tipo, da dor de garganta. E o picão preto para febre. Já não tomo mais dipirona. Uhum. E você macera a terramicina? Você faz chá? Como que você Tá, utiliza? tá. Chá? Então, eu, tipo assim, eu gosto que nem o extrato que a gente faz, né, alcoólico. Mas eu gosto de chá. Meu negócio é chá, sabe? Uhum. E eu aprendi também a fazer ele seco, né, desidratado, coisa que eu não aprendia. Eu tentava e queimava tudo, Uhum. né? Então, porque era fogão, né? Tipo, eu não tinha forno, né? Elétrico. Então, eu colocava e queimava tudo. Então, tipo, é uma outra coisa que também que eu aprendi, a deixar a meia tampa aberta, né? Com um paninho. Então, hoje eu desidrato tudo. Então, eu Legal. já tenho um monte de coisa. Então, como eu gosto do paladar, eu gosto de chá, não adianta, entendeu? Eu Uhum. gosto de sentir o cheiro, sabe? Eu gosto. E você sabe que desidratar não é a mesma coisa o cheiro, muda, É, né? é. Então, eu gosto do chá. E o chá, Uhum. para mim, funciona. Uhum. E para você, como é que foi fazer o curso online? Foi tranquilo? Usar a plataforma, tirar dúvida? Então, ó, sinceridade, tá? Eu, tipo assim, o e-mail que vocês falam do suporte, ninguém responde. É uma falha de vocês, tá? Porque, Uhum. tipo, ó, eu sou de fevereiro, nós estamos em junho. Então, eu acho, assim, que não tem o porquê fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses, devido, tipo assim, pode ter uma demanda muito alta. Mas, na minha opinião, 4 meses é muita coisa Você para não mandou as, responder um e-mail. você mandou as dúvidas por e-mail, você não mandou nunca pela plataforma mesmo, Então, as pela dúvidas. plataforma, eu até já mandei, né? Que quem responde agora, eu nem sei mais, que eu nunca mais entrei, tá? Quem respondia era a Nicole. Então, Uhum. tipo, para você ter uma noção, até hoje o livro, nada eu recebi. Nenhum comunicado tipo, aguarde um momento, né? A demanda está alta. Então, tipo, é uma parte que tem que melhorar. Uhum. Eu vou levar isso também, essas informações, é Sim. importante. E se você não tivesse feito a escolha, né, de ser autora da própria saúde, como que você acha que você estaria hoje? Ah, na mesma, tomando chá como alimento, não conseguindo, tipo assim, entender a causa
para poder medicar, né? Estou com uma dor de estômago, mas o que levou a dor de estômago? Então, isso, tipo, eu agradeço do fundo do meu coração. Você, a causa, né? Uhum. Ninguém fala a causa. E, tipo, a causa é emocional, mas você não sabe até então. Ninguém abre, né, a sua cabeça e fala, mas por que você está com dor de estômago? O que que você comeu? Né? Você só sabe que você está com dor de estômago e quer um remédio. Uhum. Então, isso não tem como negar, entendeu? É o ponto de interrogação. Então, eu aprendi o ponto de interrogação. Legal. E financeiramente, você acha que valeu a pena o investimento do curso? Então, no começo, tipo assim, aquilo que eu te falei, no começo, como eu já fiquei ali, né, 6, 7 anos, então você aprende muita coisa, não é isso? Então, quando eu comecei o curso, eu vou ser bem sincera, eu me desanimei um pouco. Por quê? Se põe no meu lugar, né? Para uma pessoa leiga, que não sabe exatamente de nada, tudo é novidade, né? Uhum. É igual você estar num colégio do estado e depois você vai para um particular. Ao contrário, aliás. Você está no particular e você vai para o estado. Você desanima. Então, o que eu senti é isso. Eu fiquei desanimada. Porque eu falei, no começo, eu falei, meu Deus, eu falei, o que que eu fiz? Eu falei, puxa vida, né? Paguei o curso, que eu achei um pouco caro, mas assim, eu fui, né? Mas eu me desanimei, eu me senti desanimada, porque eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu falei, tudo isso eu já sei. Então foi indo, porque assim, é o básico do básico, né? Então eu falei, me deu aquele desapontamento. Eu fiquei até com vontade de desistir do curso. Uhum. Porque tudo aquilo eu já sabia, porque igual eu falei para você, o Daniel não está hoje no YouTube, já quantos anos atrás? Então, para essas pessoas, vamos supor, que estão com ele há 7 anos desses vídeos do YouTube, quando você dá um impacto. A Eu me introdução senti do curso a já é o introdução, básico. Uhum. isso, a introdução. Então, depois que eu percebi que o curso, tipo, para um todo, né? Tipo assim, são para pessoas que tá começando agora e para as pessoas que não começaram. Então, eu fui com calma, com paciência, daí depois que começou para mim a melhorar, entendeu? Daí Uhum. depois eu peguei ânimo de novo, mas demorou um pouquinho. Acho que até, né, o quarto eu me senti um pouco desanimada, Uhum. mas daí eu fui melhorando, entendeu? Melhorando com toda a paciência do mundo. Daí que começou no anamnese, dali para lá eu comecei a melhorar, porque Uhum. daí eu comecei a descobrir coisas que, né, no YouTube não fala. Daí sim eu me animei. Uhum. E para você, na prática, o que que é ser autora da própria saúde, assim, na sua rotina diária? Desde quando você levantar até o seu deitar, você precisa sempre estar se policiando, sabe? Sempre é isso que para mim é ser autor da própria saúde, ao levantar e ao deitar. É você, ao final do dia, se tiver com alguma coisa errada, você procurar se conhecer, procurar ver aonde você errou e no dia seguinte ir se consertando, porque o que eu aprendi também é assim, tanto ervas quanto remédio, a gente não pode se tornar escravo deles, nem de erva, sabe? Porque senão você só vai trocar, né, os 6 por meia dúzia. Você vai trocar o remédio sintético e você vai, ai, tô com dor aqui, é erva daqui, tô com dor ali, é erva daquilo. Então, para mim, isso também não funciona. Uhum. Então, aquilo que eu te falei, descobrindo a causa, depois você, olha que delícia você tomar um chazinho como alimento, né? Que delícia você só tomar, não por um tratamento. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer suas falhas, sabe? Para você ir se consertando dia após dia. Uhum. O que que você diria para uma pessoa que está na dúvida se vale a pena ou não fazer o curso? Ter paciência e continuar. Porque por mais que a gente acha, né, que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada.
E o Daniel vai assistir essa gravação. Você gostaria de mandar alguma mensagem para ele? Ah, o que eu tenho que falar é assim, tenha bom ânimo, né, para ele. Por ele, eu, tipo assim, eu aprendi muita coisa mesmo, me ajudou bastante, sabe? Por mais momentos que eu tenho que me desanima, assim, totalmente, eu começo a ouvir ele de novo, daí vem aquela chama, sabe? E começa tudo de novo, aquele ânimo. Então, o que eu tenho para dizer para ele é só agradecimento, sabe? Para ele continuar naquilo que ele está. E é aquilo que eu falei, por ele eu aprendi muita coisa. Eu agradeço do fundo do meu coração. E havendo a possibilidade de participar de uma live com ele, você toparia? Toparia, um pouco mais para frente. Quando eu pegar um pouquinho mais de experiência, né? E Uhum, eu conseguir tratar essa minha depressão, porque quando eu tô deprimida, eu não tenho vontade de falar com ninguém. uhum, Então eu queria, tipo, né, futuramente de eu falar, não tenho mais depressão 1 ano. Seria bom, né? uhum, Apesar perfeito. que na vida da gente é um dia após o outro, né? Tipo, se eu conseguir ficar 2 meses, já é É, uma vitória, já é uma grande conquista. né? E eu também estou aguardando a anamnese, sabe? Acho que vai ser agora também para junho. Uhum, Se eu não me engano, acho que é dia 24 de junho. Eu já entro também com a pessoa para estar me orientando um pouco mais. tá, tá legal. Isso também é uma serventia, viu, Tipo? Eu tô falando com você, já tá me animando. Uhum, E com uma outra pessoa também que orienta, também é um ânimo, né? uhum. Que é um contato mais próximo com a equipe, né? Isso é muito bom, porque assistir aula você aprende, mas você sabe que a vida da gente é assim, né? Às vezes dá uma desanimada. Uhum. Até por outras questões, né? Filho, marido, lado financeiro, trabalho, né? E correria do dia a dia. Daí Uhum, você vai saindo um pouquinho, né, dessa jornada. uhum. Então, tipo, tem algo que tem que ficar te motivando para te trazer, né? Para você Uma não desfocar, né? motivação. Exatamente, motivação. Uhum. Palavra correta. Tá legal, Ivonete, eu vou parar a gravação agora.